gente, estou me experimentando aqui no YouTube, hoje é o meu primeiro vídeo. Essa demanda apareceu e eu resolvi trazer meus vídeos agora para o YouTube porque eu quero falar de temáticas que exigem um pouquinho mais de tempo e esse tempo eu não estava conseguindo lá no Instagram. Falar de neurodivergência, falar de autismo, falar de TDAH de uma forma muito rápida não funciona, né? Ainda mais dentro da minha proposta, que é ampliar olhares dos pais, criar pulguinha atrás da orelha, pontos de interrogação sobre será que meu filho anda por aqui? Será que eu preciso intervir ali? Né? Gerar esta curiosidade, gerar esta vontade de avaliar, né? Então tem que falar um pouquinho mais realmente, né? Claro que sempre, a minha proposta sempre é essa. Falar sempre de uma forma muito simples, o mais simples possível, com menos termos técnicos possível, para chegar a alcançar todas as pessoas aí que podem se beneficiar dessas informações. Bom, vou começar então falando de autismo, trazendo uma questão muito importante: diagnóstico tardio. Bom, o que é esse diagnóstico tardio que está falando? Por que isso vem acontecendo? Esses jovens que estão sendo diagnosticados já na entrada da adolescência agora, que não sabiam ainda, não tinham a confirmação do seu autismo, por que isso estava acontecendo com eles? Bom, a história é a seguinte, gente, não é simples fazer esse diagnóstico de autismo para jovens que têm agravamentos muito leves. Quer dizer, não está em condições severas, estão em condições no início do espectro, né? Transtorno de espectro autista, no início do espectro. O espectro, ele é longuíssimo, ele é super particular, ele é muito individualizado na avaliação. Então, isso não é tão simples de diagnosticar assim, a gente precisa treinar muito, né? Esse olhar, ampliar muito o conhecimento para fazer essa avaliação. Mas agora, né, a gente tem falado muito sobre isso, tem muitos sinais que a gente pode contar para os pais aí que acontecem, muitas manifestações, e que vai despertar aí essa curiosidade para que esse diagnóstico, quem sabe, passe a ser menos tardio. Quanto menos tardio, mais fácil de trabalhar, né? Porque a gente está falando de aprendizagens, né, competências e habilidades cerebrais, né, neurológicas. Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer essa avaliação, sempre melhor para o jovem que vai chegar aqui para mim trabalhar também com ele, tá? Mas olha só, então é o seguinte, nós estamos falando de um espectro, né? Esse espectro, ele é dividido em 3 grandes graus. Grau 1 de suporte, e acompanhamento, e a ampliação de desenvolvimento, estimulação, tudo mais, esse conjunto de coisas que eu vou trazer para vocês. Grau 2, então, aumenta um pouquinho a demanda, né? Vai aumentando gradualmente. E grau 3, que é aquelas demandas, aqueles acompanhamentos que precisam ser contínuos, né? E muito intensos lá no grau 3, tá? Qual é o jovem que tem chegado para mim cada vez mais? Aquele jovem que está lá no inicinho do espectro, tá? Que ele tem assim, que os seus sinais, né, e as principais manifestações ao longo do seu desenvolvimento, na primeira infância, entrada na escola, mais ou menos, foram muito mascarados. Mascarados por quê? Porque, como são manifestações que não interrompem tanto, que não chamam tanta atenção, né, que não causam grandes prejuízos, elas vão passando adiante ao longo das fases, né? A gente sabe que, naturalmente, a necessidade de suporte lá na primeira infância, ela é muito maior, né? Como ela está acontecendo, essa necessidade de suporte vem acontecendo de uma forma natural, o que acontece? As interrupçõezinhas, as manifestações, as dificuldades vão sendo mascaradas aí, porque a gente naturalmente vai dando suporte que é suficiente, né? Só que elas não deixam, né, essas pequenas manifestações, mesmo que mais leves, né, e elas não deixam de gerar problemas aí, né, para um futuro desenvolvimento que poderia levar assim, a qualidade de vida melhor,
tá? Vamos chamar assim, a qualidade de vida melhor, tá? Então, quais são, assim, vamos entender um pouquinho como é que eu posso trazer esse exemplo para vocês. Vamos lá. Bom, gente, eu vou me deter, então, no grau 1 de suporte para falar isso para vocês, porque o diagnóstico tardio, normalmente, ele está no grau 1 de suporte. Por quê? Porque o grau 2 de suporte, o grau 3 de suporte, eles já foram diagnosticados anteriormente, já logo pelo olhar do pediatra, né, encaminhados a neurologistas, a uma equipe de trabalho, né? E eles já têm esse acompanhamento, eles não chegam para mim aí, não é o jovem com quem eu estou habituada a trabalhar. Tá? Os jovens que chegam a mim são os que estão no grau 1 de suporte, porque assim, eles têm até, às vezes nem sabem, nem têm esse diagnóstico confirmado, né, de autismo. Eles têm assim uma série de questões que os confundem, que eles se sentem diferentes, que eles se sentem estranhos, que eles não entendem porque sentem isso desse jeito, que eles não conseguem ir adiante em determinadas questões. E aí eles vêm procurar a psicóloga que trabalha com adolescentes, que trabalha com adultos jovens, e tem adultos também que estão emperrados em determinadas coisas. Então eu fui aperfeiçoando o meu olhar e fui treinando e estou constantemente, ainda estou fazendo 2 cursos, 2 formações nessa área para poder ampliar o meu olhar. E aí, então, a gente começa a trabalhar e chega aí a hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista, e aí vai fazer uma elaboração de tratamento, né, de plano de tratamento completamente diferenciado, porque é uma neurodivergência. A gente está falando de uma neurodivergência, então a gente fazer um tratamento diferenciado. São jovens que normalmente não têm grandes comprometimentos, que têm uma vida normal, que tem uma vida que não vai ter grandes prejuízos, mas aí tem suas limitações, tem suas dores e também suas questões aí de algum sofrimento. Bom, quanto ao grau 1, o que eu acho muito importante da gente estar atento aí, né? Então, assim, para tentar, né, ser um diagnóstico menos tardio, né, para os pais aí que estão me acompanhando, e para você, então, que também às vezes é um jovem autista, um adulto autista, que não tinha se dado conta, né? O que que acontece aí? Tem algumas coisas que são muito relevantes no grau 1, né, que já são mais comuns, que eu tenho visto, assim. Comprometimentos de fala mais severos normalmente não aparecem, tá? Então, assim, pode haver algum comprometimento de fala, né, falando muito rápido, né? Mas assim, não é um comprometimento severo, ali, as funções de comunicação e linguagem, elas estão preservadas, né? Então, assim, a fala não está tão prejudicada. Mas, às vezes, essa criança lá, né, na primeira infância, caminhava na ponta do pé, né, não deixou tanto, foi deixar muito tarde de caminhar na ponta do pé, tinha movimentos repetitivos, né, que podem acontecer, que fazem com que se centre em si, né, e isso aparecia, mas a gente vai justificando de diferentes formas, né? Não se socializavam, se não buscavam tanto, né? Afeto, comunicação, curiosidade. Mas às vezes essa criança é tida como, ela é tão tímida, ou nós não somos tão, lá na nossa família nós não somos pessoas tão relacionais. Então assim, ela se basta muito sozinha. Então num primeiro momento aparecendo desse jeito. Depois, outras questões, algumas dificuldades motoras, né, de motor grosso, motor mais amplo, que aparecem assim, mas eu dizendo, não, mas meu filho desce e sobe escorregador, né? Mas assim, quando vai fazer uma coisa de pular no pé só, ele tem mais dificuldade. Quando ele vai praticar um esporte, né, tem mais dificuldade. Mas isso tudo bem, é porque nós não somos tanto esportistas, isso vai se mascarando também, né? Não tenho tantos jovens no espectro autista do grau 1, com déficits tão importantes intelectuais. Às vezes encontram aí umas altas habilidades associadas, e isso também mascara bastante, né, o diagnóstico. Então isso também vai passando.
E aí sim, a gente tem alguma intolerância alimentar com texturas, mãos, vai se alimentando bem, né? Não chama atenção, não precisa ser, leva pro pediatra porque meu filho não come, não se alimenta, né? Não, ele vai se alimentando bem, que é uma questão muito importante, alimentação. Às vezes entra na escola, tem uma dificuldade no pensamento, né? Não gosta de pintar com coisinhas pequenas, mas aí os pais justificam também que não foi muito estimulado na pintura, a letra é feia, né? Claro que não tem tudo isso, né, gente? Claro que não. Isso, dependendo da localização do espectro e as suas particularidades, né, a gente vai fazer isso, essas avaliações, cada um vai estar manifestando aí o que lhe ficou mais sensível. Não é de tudo isso. Eu estou trazendo as principais coisas que vão aparecendo aqui para vocês poderem prestar atenção e tá olhando para elas, tá? As questões sensoriais também, né? Às vezes, assim, começou a crescer e já deveria identificar que tem sede, que tem fome, que tem dor de barriga ou uma dor de cabeça, mas ainda tem uma dificuldade de identificar isso. Isso é bem importante. Questões de equilíbrio, né? Às vezes tem uma dificuldade de equilibrar ou de se colocar o corpo no espaço, né? Ocupa o espaço, vai derrubando, às vezes tem facilidade muito grande de derrubar coisas. Então, assim, são sinais que vão aparecendo, mas que a gente não vai, né? Como eles são leves, né? Injustificáveis, imascaráveis, né? A gente vai deixando passar, né? E aí o grande prejuízo é que isso poderia estar sendo trabalhado, estimulado de uma forma bem melhor do que está, tá? Bom, eu quis gerar curiosidade nos pais. Eu quis gerar aquela pulguinha atrás da orelha nos professores, na escola, quem sabe se alguém, né, um pai tá referindo a escola e chega uma criança assim, né, com alguma característica, pode estar. É importante que a gente saiba destas questões, tá? E eu trouxe tudo de uma forma muito espontânea, não preparei. Eu vou fazer uns postzinhos lá no Instagram também, já mais organizadinha essa fala, né, para vocês poderem estar olhando. Então, assim, tragam suas perguntas. Esse lugar é um lugar de conversa. Se tiver necessidade, a gente pode fazer até uma live lá no Instagram para conversar e responder perguntas ao vivo. É um momento aí da gente estar, né, com um espaço que eu reservo para comunicação com as pessoas que precisam entender um pouquinho mais, falando de uma linguagem o mais fácil possível, tá bom, gente? Grande beijo a todos. Tchau, tchau.